Vejo muitos marcando época, só não vejo falar do grande homem Deus que revolucionou esse lugar e reina. Vejo muitos marcando época, só não vejo. Oh, glória, paz do Senhor. Mais uma vez de volta aqui no podcast Palavra Diferente. Fique conosco até o final. E não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho para você receber os nossos conteúdos. Isso mesmo. Curte, comenta, compartilha, porque Deus tem uma palavra para você. Amém? E está aqui hoje conosco Bispo Miguel, um homem de Deus, um homem que tem doutorado em teologia, trazendo para nós um assunto pertinente. Isso mesmo, um assunto sobre os desafios dos pregadores da atualidade. Você que é pregador, tem tido algum desafio ao qual você tem tido dificuldade de enfrentar? Hoje nós vamos ter esse bate-papo sobre isso. E eu quero aqui já estar apresentando o Bispo Miguel, reitor, diretor, né, do Instituto, e também o Querigma, que faz parte agora do Instituto. E ele vai falar para nós um pouco desse trabalho. Amém? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui, poder contribuir com o seu programa e falar desse tema que, para mim, é de grande relevância, dado o momento histórico que nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas no mundo. É interessante, Bispo, que eu vejo que, na atualidade, nós encontramos muitas pessoas. Eu não vou descartar eu também desse grupo de pessoas. A dificuldade que muitas das vezes nós encontramos hoje, né? A questão da pregação em si. Inclusive, pessoal, quero dizer para vocês que ele também foi o meu professor de seminário, no ETIC das Igrejas de Cristo. Um homem muito instruído na palavra, muito abençoado. Mas então, Bispo, as pessoas hoje, elas encontram dificuldades em termos de pregação. A gente vê muitos pregadores hoje da atualidade e vemos que quanto mais se tem, mais dificuldades, desafios têm sido enfrentados. Eu gostaria que o senhor começasse dizendo o que o senhor diria desses desafios para a questão de preparação. O que o pregador ele tem que estar instruído, preparado, em como ele teria que estar preparado, instruído? Somente na palavra? O conhecimento dele deve ser só na palavra? Fala um pouco disso para a gente. Então, muito pertinente a sua colocação. Eu queria começar dizendo que a pregação ela é um privilégio. Ela também é um chamado. E isso requer, de fato, do pregador que ele conheça um pouco mais sobre esse chamado e sobre a obra que ele se propõe a fazer. Eu penso que uma das maiores crises que nós estamos tendo hoje é uma crise muito ligada à superficialidade, onde o processo de formação ele não tem sido observado como deveria. E não há dúvida que os tempos mudaram. Num contexto mais geopolítico, se fala que o 11 de setembro mudou o mundo. Mas de lá para cá, muitos outros fatores foram mudando. Entre eles, nós temos um grande desafio na nossa geração. Todas as gerações, elas tiveram que enfrentar desafios. Nós tivemos aí, ao decorrer da história, muitos pontos importantes. A pergunta é, qual é o desafio que um pregador precisa enfrentar hoje? E será que ele percebeu isso ao ponto de estar preparado? Hoje, por exemplo, eu me adianto em dizer que um dos maiores desafios de um pregador hoje é de lidar com a pluralidade de verdades. A pós-modernidade, ela veio para contestar, para relativizar aquilo que nós conhecemos como verdades. E esse é um ponto complicado, porque nas últimas décadas, o processo de formação teológica
E, por assim dizer, também através de um formador espiritual, isso foi deixado em segundo, por que não dizer, em terceiro plano. E a nova geração hoje tem que se deparar com um inimigo muito gigante. E ela não está preparada para isso. E aí nós temos visto hoje muitas pessoas abandonando o ministério. Se você olha para os seminários, até existe alguns vocacionados, mas não tanto quanto era antes. Porque as pessoas se voltaram hoje para um grupo de incerteza muito grande. Então é muito importante a gente perceber isso. A formação ela começa desenvolvendo a sua convicção. É muito importante saber o que é a pregação. Quando nós falamos aqui a palavra querigma, da onde nós temos a expressão proclamação, ou a própria palavra pregador, ela está vinculada ao querigma. E a Bíblia diz que aprove a Deus salvar esta humanidade, salvar os que creem, através da pregação. E ele põe isso como uma loucura. E é interessante percebermos isso, porque o próprio Cristo, ele poderia ter lidado com a humanidade usando outros métodos. Mas ele fez isso através do discurso. Ele fez isso através da pregação. Ele é um mestre por excelência. E hoje nós percebemos que há uma crise de formação, onde o conhecimento ele está muito disponível, mas também um tanto quanto fragmentado. E se você conversa com alguém, parece que ninguém tem certeza mais sobre nada. Por quê? Porque a verdade, ela deixou de ser a verdade e ela se torna algo relativo. Agora se fala de verdades onde você tem a sua verdade, o outro tem a verdade dele. E como o pregador vai lidar com isso? Então ele precisa ouvir muito a exortação de Paulo, quando ele dizia que o homem de Deus tem que estar preparado para toda boa obra. Então nós precisamos aprofundar um pouco nessa linha aqui hoje. É verdade. E essa questão da relatividade, ela tem dificuldade, dificultado realmente as pregações. Eu estava lendo um livro de um certo escritor, até vou trazer ele aqui, ele estava falando sobre a atualidade. Na atualidade, nós temos muitos e muitos pregadores com mensagens que têm trazido realmente uma confusão na mente das pessoas, né? Então, ao invés de edificar, tem confundindo a mente. E essa questão que o senhor trouxe aqui do abandono do ministério de alguns pregadores, seria essa questão dele estar perdido e não estar preparado para trazer essa mensagem, porque a mensagem ela é uma só, né? É a Bíblia, é a palavra. E com essa questão da relatividade, o outro... ele pensa de uma forma e para ele é aquilo ali que é correto. O outro... Vamos falar de ministérios, inclusive. Muitas igrejas, muitas denominações surgindo, né? Então, como seria, bispo, como seria uma forma de resolver, ou sei lá, buscar melhorar essa questão, o que nós estamos vivendo hoje? O abandono do pregador, porque ele não está sabendo lidar, não tem tido uma preparação, porque é igual o senhor colocou, tem muito hoje, tem muita preparação, tem muito conhecimento, ou seja, muitos seminários, mas é onde que o povo está menos instruído. Sabe, apóstola, é muito importante isso que você colocou, porque como ele vai lidar com isso? Primeiro, ele precisa entender, ou talvez... lidar com uma certa humildade, que é o reconhecimento daquilo que você não sabe. Segundo fator, é difícil, né? É difícil. E segundo fator, quem são seus modelos? Porque o modelo buscado por muitas pessoas hoje é de alguém que tem tantos seguidores nas redes sociais. Alguém que tem tantas curtidas nas suas postagens. E parece que para esse grupo, o parâmetro de sucesso ministerial, ele é validado pela aceitação das redes sociais. E o medo do cancelamento, que é a palavra da onda do momento, né, do cancelamento, é que faz muitas vezes você relativizar o que você vai dizer.
Então, é melhor dizer algo que vai gerar uma expectativa que vai agradar a minha audiência do que falar o que Deus mandou eu falar. O pregador precisa recuperar a sua consciência de ser um arauto, um porta-voz, um profeta. Alguém que tem a mensagem de Cristo para ministrar neste mundo. Então ele começa por aí. E é tão interessante também, porque, por outro lado, nós vamos ter um grupo que faz do ministério uma fonte de lucro. Ora, então, para isso é preciso lidar com a audiência como fossem clientes. E há uma preocupação muito grande que esta audiência consuma o seu conteúdo. E esse conteúdo, então, tem que ser algo agradável. E aí eu me lembro da exortação das Escrituras, que diz: chegará um tempo em que as pessoas terão como que comichões em seus ouvidos, para dar ouvidos não ao Evangelho. Se cercarão de mestres, aonde cada um fala aquilo que você quer ouvir. Se você está lidando com uma crise e você não quer lidar bem com aquilo, você tem vários pregadores, ensinadores e mestres que vão dizer: não, está certo. É os outros que estão errados. Viva a sua verdade. Então esse é um problema muito sério que nós precisamos rever hoje. As redes sociais, na verdade, virou uma mercadologia, né? Para os pregadores da atualidade, mas nem todos, né? Porque toda regra tem sua exceção. Nem todos os pregadores que estão ali estão, como diz, querendo divulgar o seu ministério, o seu nome e tudo mais. Então, nós precisamos entender, eu creio, né? Nós precisamos entender que nós devemos buscar direcionamento realmente na palavra. Ser direcionados pelo Espírito Santo, assim como o Senhor acabou de dizer. Nós temos que ser o arauto, nós temos que ser a voz profética, nós temos que ser aqueles que levam a palavra como ela é, não como eles querem ouvir. Agora, é difícil trazer isso aí. Né? Nesse momento agora é difícil fazer alguém mudar de ideia, porque na verdade acaba sendo um problema que nós enfrentamos. Eu vou colocar outro ponto. Se você vai estudar a história da pregação ao longo desses 2000 anos, e você vai encontrar na história da igreja alguns homens que abalaram a sua geração. Nós falamos muitos aí sobre o Charles Spurgeon como sendo um príncipe dos pregadores, George Whitefield como sendo um grande avivalista, Jonathan Edwards também como um grande pensador e filósofo da sua época. E poderíamos acrescentar uma lista, estou falando aqui apenas dos mais conhecidos. E em todos os momentos, estes homens tinham uma característica. E nós temos até no seminário a jornada do pregador eficaz, onde eu trabalho exatamente o segredo dos grandes pregadores. Porque existe uma particularidade nestes homens. Imagine, por exemplo, como que John Wesley, ele abalou a Inglaterra. E não tinha os recursos que nós temos hoje. A história, por exemplo, de Lutero, de Calvino, ou desses outros pregadores que eu citei aqui, não tinham os recursos que nós temos hoje. E aí onde eu digo que nós precisamos conhecer o segredo dos grandes pregadores. O que falta é isso. E dentro disso, estes homens, eles tinham a Bíblia numa posição muito importante. Para homens como Billy Graham, ele não se envergonhava de dizer: a Bíblia diz. Hoje é interessante porque no auge da popularidade de alguns pregadores, não se usa mais o conceito Bíblia, mas sim a sabedoria milenar. É muito mais aceitável de chamar a Bíblia agora de a sabedoria milenar. Quando eu digo que a Bíblia é a sabedoria milenar, eu estou, na verdade, nivelando este livro com outros escritos, com outras tradições, que também são milenares, que também são importantes. Uma característica importante dos grandes pregadores, que para eles a Bíblia é a palavra de Deus inspirada. E ela tem em si uma mensagem capaz de mudar a história da humanidade. Hoje eu vejo
contrário disso. Até mesmo os novos pregadores, ou os pregadores da atualidade, mudaram muito. Eles colocam a Bíblia hoje de um lado, e já não vê mais a Bíblia como autoridade, e sim como uma sabedoria milenar. Se nós não recuperarmos isso, então temos muito pouco a dizer. O advento que nós tivemos aqui do fenômeno dos coaches, eu achei interessante que durante a pandemia, os homens que mais deram uma esperança, isso são dados, mais deram esperança para as pessoas não eram pregadores evangélicos. Eram homens que muitos eram ateus, filósofos, que através das suas lives, das suas redes sociais, traziam mensagens de esperança, mesmo não crendo. Interessante. E olha que loucura. Então precisamos voltarmos para as Escrituras, entender as Escrituras. E essa forma de relativizar as Escrituras, olha, para mim é muito clara. Por que você não confessa que você é incompetente para interpretar as Escrituras? Ao invés de falar, não, vamos pegar a Bíblia e dar um jeitinho nela, não é bem assim. Não, é só dizer, eu não tenho competência para interpretar isso aqui. Mas como a pessoa precisa manter a sua popularidade, ela relativiza aquelas escrituras e vão trazendo para o seu discurso, para a sua pregação, a psicologia, a filosofia, o humanismo, a autoajuda, e o único espaço que há de pregação ali é quando alguém lê um versículo da Bíblia. E toda a mentalidade do que é dito não é mais o Evangelho. Torcendo a palavra, né? Acaba torcendo a palavra, porque se eu trago a palavra conforme o que eu penso e para alcançar seguidores, acaba que torce a palavra. Mas o que seria realmente, gostaria que o senhor falasse mais sobre essa incompetência. O que seria realmente, além do que o senhor trouxe aí, o que seria essa incompetência de um pregador? Eu coloco a palavra de propósito, porque eu penso que essa geração algodão doce, que me feriu, né? E faz com que muitas vezes a pessoa não lide com os fatos. Vamos colocar isso. O que é isso? Jesus, diante do Evangelho, em determinado momento, respondendo a uma pessoa, ele fez uma pergunta muito importante. Ele disse assim, você conhece a lei? Como a interpretas? Lá quando Filipe está fazendo aquela jornada e ele vê que o eunuco, ele está lendo as escrituras, ele perguntou, você entende o que lê? E ele disse, como eu posso entender? Não há quem me explique. E ele disse, me diga, esse profeta fala dele mesmo ou de um outro? E um homem, então, que havia tido uma experiência com o Espírito Santo. Um homem, então, que tinha o conhecimento da doutrina dos apóstolos. Ele pode olhar para aquele texto e identificá-lo e interpretá-lo de uma maneira correta. O que significa que a Bíblia é, sim, um livro aí milenar e que nós precisamos ter aqui um cuidado de fazermos uma escavação para compreender o texto. Se eu não compreendo a mensagem, eu corro o risco de ministrar algo que o texto não está dizendo. E toda doutrina errada vai gerar uma prática errada. E muito da confusão que existe nos púlpitos hoje, uma verdadeira Babel, ela está no fato de que há uma crise hermenêutica. Há uma crise de interpretação das escrituras. Sabe, irmão, uma pesquisa mostrou, ela foi atualizada, que uma grande quantidade ainda dos pregadores nunca leram a Bíblia toda. Isso é vergonhoso. Mais de 80% nunca leram a Bíblia toda. Mas são pessoas que têm uma boa oratória, um bom discurso. E é nesse sentido que eu falo que você precisa desenvolver uma competência de quê? De estudar, de examinar as escrituras, de se utilizar de ferramentas claras para entender o que está sendo escrito. E a Bíblia, Deus não é Deus de confusão. Ele não nos deu um livro para que ninguém pudesse conhecê-lo. Pelo contrário,
Ele nos deu um livro que tem uma mensagem muito simples. Mas quando você leva para as Escrituras, primeiramente, os seus dogmas, os seus achismos, você quer obrigar o texto a dizer o que o texto nunca se propôs a dizer. E isso é lamentável. E a questão da revelação? Deus tem uma palavra para você aqui agora. Eu vou abrir aqui. O que o senhor me diz disso? É uma boa pergunta. Mas não é o meio que Deus nos ensinou para se revelar a nós. Mas ele pode falar assim? Existem alguns pontos aí. Vamos lá? Como que eu posso conhecer a vontade de Deus? Vê pra gente um texto. Sim. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Vamos lá, Romanos 12. Versículo assim, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha os elementos que ele colocou. Primeiro, para mim ser guiado por Deus, eu tenho que ser de Deus. Isso. O foco do Salmo 23 não é o primeiro versículo. Não. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é o primeiro versículo. Mas é o próximo que diz, ele é quem me guia. Amém. E ao me guiar, ele me faz deitar em pastos verdejantes. E nesse guiar, o Evangelho de João chega a dizer o seguinte: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E essa voz, ela é dita, ela é falada. E Romanos capítulo 12, ele começa dizendo da necessidade de usar algo que Deus te deu, que é a sua racionalidade. É um culto racional. Deus, ele te deu algo que ele não deu para os outros seres, que é a sua capacidade de pensar. Só que o seu pensamento, ele precisa ser moldado à luz da revelação. Aí é um ponto que Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 18, ele vai colocar. Quando Paulo orava, para quê? Para que as pessoas tivessem revelação, um espírito de revelação e de sabedoria. Aí ele acrescentou, no pleno conhecimento. Pleno conhecimento. Então, se eu quero seguir a direção de Deus, se eu quero entender a vontade de Deus, isso começa por uma decisão da renovação da minha mente. E isso não é algo que Deus faz para você. Quando eu pego a Bíblia e eu vou lá e sorteio um versículo, né? Isso foi uma prática, e ainda é a prática de muitos locais. Em alguns momentos, eu não estou dizendo que Deus não vai te direcionar a fazer isso. Agora, você conhece o texto que você está abrindo? É para isso que esse livro foi dado, para ser consultado dessa forma. Então, o fato de Deus, às vezes, em um determinado momento, te direcionar assim, não significa que esse seja o padrão. Sim. Mas o verdadeiro padrão é que eu preciso renovar a minha mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É um culto que exerça todo o meu ser, todas as minhas faculdades, para que eu possa, então, compreender e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas isso dá trabalho. Aí nós ainda queremos os atalhos. Então a revelação, ela vem quando Deus ilumina. E vejo pregadores que até para pregar fazem isso. Eles pegam a Bíblia, abrem em qualquer lugar, lêem um texto e falam o que a sua imaginação manda falar naquele momento. É um momento que eu creio
Eu creio, sim. É um momento que Deus possa realmente direcionar a pessoa. Mas não vai ser sempre assim, né? É só um momento. Porque o Senhor tem a multiforma de agir na vida das pessoas. Porque, assim, por exemplo, o bispo, entra aquela pessoa simples, 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 simples. Aqui a gente fala muito de simplicidade, porque é um jeito diferente de pregar a palavra de Deus. É um jeito simples e claro que a gente procura trazer aqui. Mas as pessoas, muitas das vezes, quando entram na igreja, elas entram com um grito de socorro dentro delas. Eu falo de pessoas mais simples. A simplicidade que eu estou dizendo é aquela simplicidade de, de falta mesmo de conhecimento. Pessoas que não têm muito estudo, não têm muito conhecimento. E ela entra ali dentro da igreja buscando um socorro, buscando uma resposta. E talvez ela, às vezes, talvez não, às vezes ela é recebida assim. É alguém que tem um direcionamento em Deus ali, abre a palavra e vem uma palavra que realmente toca aquele coração, realmente traz a resposta, traz o consolo, né? Porque a palavra do Senhor ela não volta vazia, não é verdade? Mas eu creio que Deus faz isso, porque a pessoa ela pode ser direcionada do Espírito Santo, mas nem sempre o Espírito Santo vai dar essa direção. Porque aí tem a ver com o estudo da palavra que a gente tem que ter. O senhor falou uma coisa ainda há pouco, que tem pregadores que nem leu a Bíblia toda. Nem leu a Bíblia toda. E isso é uma falha muito grande. Porque a gente às vezes tem paciência. Outra hora que quando nem servíamos a Deus, a gente tinha uma vida de leitura de livros seculares. E quando a gente tem um encontro com Deus, o livro mais poderoso que a gente pode estar fazendo uso dele é a palavra do Senhor. E às vezes bate aquela preguiça. Agora eu pergunto para o Senhor, essa preguiça que bate, essa zona de conforto que a gente entra muitas das vezes, é o inimigo que lança isso? Ou é da gente mesmo? O inimigo se aproveita disso. Se aproveita, né? Mas é algo comum. Vamos lá? Por exemplo, a escola não te ensina a estudar. Ela passa a tarefa de casa, ela vai fazer, tem que trazer. É isso? Então, você vai para alguns seminários, também não te ensina a estudar. Ele te passa um conteúdo, você vai responder uma prova. Então, um ponto principal, nós temos que aprender a estudar. Então, nesse sentido, a neurociência tem contribuído muito. Dentro disso, você entende, por exemplo, você conhece como você aprende? Porque a forma como você aprende é diferente de outro. Segundo fator, alguém, às vezes, ele vai procurar estudar quando? Quando ele tem um tempo livre. Aí, nesse tempo livre, você já esgotou do trabalho, já fazer de casa, e etc, etc. Aí você vai pegar, vai orar ou vai ler a Bíblia. Não tem como isso ser produtivo. Percebe? Então, a Bíblia, toda vez que eu vou ler, a Bíblia me dá sono. Assim, eu sei de gente que lê legenda de filme de 2 horas. É verdade. Né? Então, procura ler no momento que você está mais desperto. Eu tenho falado para as pessoas da importância de você ter um encontro de hora marcada com Deus. Mas Deus, ele é onipotente, ele é tudo isso. Mas quando você tem uma disciplina de ter um horário marcado, eu desafio, por exemplo, nossos alunos a ter 3 atividades por dia. Pelo menos 1 hora de oração, 1 hora de leitura concentrada. Que é diferente quando se concentra. Concentrada. Né? E 1 hora de atividade física. Todos os dias. Eu te garanto que em pouco tempo a sua vida muda. Então, essa preguiça daí, ela é muito mais uma desculpa de uma vida que não entendeu que aquilo que vai mudar a minha vida é aquilo que eu dou um foco mais importante. A pessoa ela não vai dormir em cima de um prato de comida, né? É verdade. Eu não vejo ninguém dormir no churrasco. Nunca.
Então, procure um momento. Se isso é importante para você, você tem que procurar um momento onde você está mais desperto possível. E determina uma hora. Sim. O senhor está aí sempre trabalhando com pessoas, não é verdade? O senhor colocou aí até a questão dos desafios que o senhor coloca lá para os alunos. Agora, me fala aqui, tem algum meio da gente incentivar, motivar, melhor dizendo, aquele obreiro ou aquela pessoa que ele tem uma dificuldade de ler a Bíblia, ele tem uma dificuldade de orar, dificuldade justamente porque vai empurrando com a barriga. Depois eu faço, procrastinando, vamos dizer assim. O senhor tem, assim, alguma receita, uma indicação do que fazer para motivar essa pessoa? Põe na portaria. Pô, Vai pôr ele para olhar carro, hum, vai pôr ele para limpar, ou ajudar na limpeza dos banheiros da igreja. ah, E pede para servir a Deus dessa forma. Porque o ministério não tem espaço para preguiçoso. sim. Se ele tem uma liderança que estimula, se ele tem uma liderança que é exemplo, se ele está andando com Jesus na sua vida, isso não for suficiente para inspirá-lo, eu não quero essa pessoa na minha equipe. Não nesse nível. Então, é até uma questão. A gente pensa que todo obreiro tem que pregar. Não, todo obreiro tem que servir. E Nem todo obreiro vai ser pregador. Não, não vai. A Bíblia é muito clara que ele concedeu uns para. E às vezes, agora eu penso que a leitura bíblica, devocional, isso é obrigatório. É um alimento, Né? né? Então, primeiro fator, você tem que discernir o dom dessa pessoa. E segundo, coloca para ela alguns métodos, começa com níveis mais baixos, faça com que ela trabalhe nas comunidades de base. Mas você coloca lá, olha, nós vamos ler um capítulo da Bíblia. Chegou a pessoa, não leu. Olha, nós vamos ler um capítulo da Bíblia. A pessoa não leu. Então, é alguém que deixou bem claro que não serve para andar com você, não agora. Entendi. Então, hoje, eu não gasto muito tempo. Assim, não. Já fiz. Né? Então, o incentivo que eu coloco irmão, é obreiro, serviço, está precisando de gente para lavar os banheiros, vamos lá. Vai receber seu galadão diante do Senhor, feliz. Ninguém quer lavar banheiro, não, bispo. Porque é um atraso no treinamento. Eu fui ministrar numa conferência, tempo desse, e cada pessoa, para participar, ela teria que ler o livro 20 vezes. Era uma conferência de escatologia. Eu era um dos pregadores. Então havia ali um compromisso. A pessoa chegava lá na recepção e ela tinha que falar a verdade. Se ela leu 20 vezes. Aí, de vez em quando, eu vi um irmão parado lá antes de entrar para complementar as 20 leituras. Quando nós chegávamos para ministrar, o nível era outro. Você poderia aprofundar nos temas com muita graça. A superficialidade do culto hoje se dá de que talvez o seu culto dure de 2 horas. Mas a pessoa ela passou todas as outras horas, de segunda até aquele domingo, fazendo outras coisas. Eu gosto de dizer que tem que haver culto na sua vida, para que haja vida no culto. Então isso é importante. É importante. Principalmente na vida do pregador, né? Principalmente. Bispo, porque o pregador, na verdade, o que ele tem que passar é vida com Deus, né? É vida com Deus. A gente costuma, eu até queria que o senhor falasse sobre esse termo, a gente costuma usar muito o termo assim, ó. Você tem que viver o que prega. O senhor concorda com esse termo? Vamos lá. Você tem que viver o que prega e pregar o que vive. Tá? Então, eu penso que você tem que ser coerente. Eu posso pregar pela morte e não ter morrido. De vez em quando a gente fala sobre a morte. Não pensei por esse lado. Né? Tem alguns temas que você vai abordar que não tem como. Esse é um ponto. Vamos lá. Os pregadores pregam muito a si mesmos.
Então, por ele pregar a si mesmo, ele acaba trazendo uma atenção muito mais para a moralidade. E isso vai gerar, sim, um observado diferente. Eu falo que todo pregador ele tem um fantasma, sabia? É. E Que fantasma é esse? todos têm. Eu vou ouvir vou pegar o seu. Não. Deixa. Se eu tiver, que eu acredito que eu tenho, não, viu, bispo? Eu tenho, não. Vou mostrar o seu aqui agora. Eu tenho, não. Mas fica à vontade. O que é isso? O Eugene Peterson, na biografia dele, ele fala que nós somos pregadores de uma única mensagem. Então você vai perceber que todo pregador ele tem uma ênfase. Ele vai falar, sei lá, sobre casamento, isso está lá. É que nós não prestamos atenção. Lembro de um pregador muito famoso aí, que ele teve alguns problemas. E quando as pessoas trouxeram para mim as mensagens dele, eu falei, ele está pedindo socorro. Não, que isso, ele é um homem consagrado de Deus. Eu falei, não, ele está pedindo socorro, olha só. Aí eu peguei 3 mensagens dele e falei, olha o que ele está dizendo. O senhor chegou a essa conclusão olhando as mensagens? As mensagens. 2, 3 mensagens é suficiente para a gente entender isso. Sim. Que ele tem ali. Aí você já detectou o fantasma dele, né? Não foi um ano. Foi um ano, veio tudo à tona. Porque as pessoas vão julgar as performances. Daí a importância de você pregar o que eu chamo de pregação expositiva. Percebe? Porque o sermão expositivo, você está pregando a palavra. Se você pega uma mensagem, por exemplo, temática, aqui, você coloca muito de você na mensagem. E tem gente que prega o seu testemunho. Aí então, senhora, você tem que pregar o que você vive. Pregar o que eu vivo, desde que eu viva a palavra. Então, o maior desafio hoje é de se aprender a pregação expositiva. Eu olho alguns seminários, eles não dão importância para isso. Para quem não é a Bíblia é complicado, hein? É o ponto. Não dão ênfase. Nós estamos trabalhando agora na jornada do pregador eficaz. E entrevistei vários pregadores que vieram fazer o curso. Eu perguntava para alguns deles, para avaliar, construir o perfil dali. A maioria prega um sermão temático, no máximo um textual. E eu disse, por quê? Porque é muito difícil pregar um sermão expositivo. Outros disseram, lá no seminário passou por cima, falaram que tinha esse sermão, mas que o melhor era esse. Percebe? Então, nós criamos hoje um perfil, e esse perfil gerou uma realidade tanto para os pregadores quanto para a igreja. Porque a igreja também não conhece as principais doutrinas. Os pregadores não têm convicção quanto a doutrinas que são fundamentais, e aí eles pegam o modismo disso. Então, se nós não recuperarmos hoje a pregação expositiva, a próxima geração, eu penso que o trabalho vai ser muito mais difícil. É até difícil com essa falha, né? Vamos dizer assim, a falha da igreja. É até difícil das pessoas firmarem mesmo na palavra, né? Alicerçarem na palavra, porque elas também não são motivadas a buscar o conhecimento da palavra, o conhecimento, o devocional, o conhecimento pessoal mesmo da palavra, né? Então, acredito que dificulta a pessoa se firmar, né? Se alicerçar em Deus, porque a palavra ela é o alimento, né, bispo? As pessoas da sua igreja, elas vão amar a palavra se você ama. Você mostra se você ama essa palavra, se você a utiliza no púlpito. Se a sua Bíblia está lá molhada das suas lágrimas. Se o seu estilo de vida ele é refletido por essa mensagem tão importante. E é interessante isso quando eu falo da jornada de construção. Quanto tempo você gasta para elaborar uma mensagem? Boa. Você não quer que eu fale quanto tempo eu gasto, não, né?
Vamos deixar em off. Ah, tá bom. Mas a verdade é brincadeira, mas a verdade é que eu acredito que o tempo dessa mensagem, ele é contínuo. Ele é contínuo mesmo. Sim. Porque, assim, eu tenho que ter um relacionamento com a palavra. O relacionamento o quê? Da leitura concentrada, da leitura do que a palavra está me dizendo, do que ela está me falando, entendeu? É o que eu penso. De repente você vê isso em mim como fantasma. Não. Mas esse relacionamento contínuo, porque quando eu estou lá no altar, no púlpito, eu tenho que trazer o que a palavra está dizendo, não o que eu penso, não o que eu acho. Né? Porque a gente tem muita. A gente não, porque eu procuro eliminar isso na minha vida. Eu acho que Pedro, eu acho que Paulo. Não tem acho. Né? Se eu vou falar sobre um personagem bíblico, não, Paulo, de fato, ele era defensor da lei, ele era Saulo de Tarso que defendia a lei. De repente, no caminho para Damasco, ele teve um encontro ali. Jesus falou: Paulo, por que me persegues? Porque eu me relaciono com a palavra. Então, você sabe que eu leio muitas biografias. Sim. Os focos. O senhor deve ler não só biografia, né? Ler muito, né? Eu já conversei com um discípulo seu. O senhor é exímio, né? Na questão do conhecimento, da busca. E esse é um ponto que eu quero colocar. Aí, nesse ponto importante, a gente observa isso. Mas vamos lá. Eu também tenho dado aula de oratória para advogados. Sim. Em algumas faculdades aqui de Goiânia. E é interessante. Quando eles têm um caso para defender, e eles se debruçam sobre a lei, e eles estudam horas e horas, vão fazer as suas pesquisas, a sua argumentação, a sua estruturação. Aí eles, depois de ter feito toda essa escavação, de ter organizado a sua linha, aí eles se preocupam agora com o discurso. Aí é onde eu entro, né? Dando a mentoria para alguns advogados, nesta área da argumentação jurídica dentro do seu discurso. Certo. E ele vai para o tribunal e ele ganha a causa. Porque a vida de alguém depende daquilo. Quando o pregador, ele vai pregar, ele precisa fazer aquilo que o Charles Swindoll fala muito no método dele, que é o tempo de escavação. Se eu tenho algo no meu coração para ministrar para essa comunidade, eu preciso aprender a falar de tal maneira. Nesse sentido, eu gasto muito tempo ali lapidando aquele sermão. A sua estrutura, qual é a melhor forma, qual é a ilustração, qual é a verdade essencial. E nesse sentido, a preparação, ela é importante. Então, se você vai gastar isso 1 hora, 2 horas, 3 horas, eu não sei, 8 horas, mas o fato é que em algum momento você vai ter que parar, sentar e organizar o que você vai dizer. Isso vai fazer toda a diferença. Nós precisamos, hoje eu tenho orado para que haja um avivamento. Mas um avivamento da palavra. E no auge dos grandes avivamentos, nós tínhamos homens em chamas por Deus. E não era o seu fervor percebido no tom da sua voz, mas a convicção íntima do seu coração. Alguém dizia: eu creio nisso. Eu olho, por exemplo, no olhar, observo o olhar de muitos pregadores, são perdidos. Falta confiança, falta convicção. Porque em algum momento uma crise se instaurou na sua jornada como pregador. E aí você vai estudar o perfil do Joseph Campbell, que trabalhou o conceito da jornada do herói, ou o herói de mil faces. E nós fizemos aqui agora um estudo, trazendo essa jornada que esse herói percorre, associada à jornada de um pregador. Porque o pregador também passa por essa jornada. E dentro dessas jornadas vem o mestre, a quem
Quem são seus referenciais? A quem você se submete? Quais são as áreas da sua vida que precisam crescer? Olha para as pessoas. Nós estamos vendo uma humanidade hoje desesperada, perdida. O índice de suicídio aumentou, de divórcio aumentou, de violência aumentou, de desespero, de falta de sentido aumentou. Pega lá a filosofia do cantor Fábio Júnior, né? Ele dizia, observando na canção dele, que as pessoas andavam pela cidade de um vai e vem. Com aquele olhar perdido. E Pedro é muito claro, o que falta é que os pregadores santifiquem a Cristo como Senhor nos seus corações. Aí sim, eles serão preparados para quê? Para dar resposta à razão da esperança. Nós precisamos hoje nos voltarmos para as Escrituras e amar a palavra de Deus, a palavra. Pegar as Escrituras e estudar, entender e dizer como Paulo, o que eu recebi do Senhor é o que eu vos entreguei. Esse é o nosso desafio. Eita, agora. Nosso tempo está indo. Vontade de ficar conversando mais. E vamos marcar outro podcast, né, Bispo? Porque não falamos nem a metade. Bispo, nós vamos encerrar aqui. Eu gostaria que você falasse do Instituto Custodiano de Educação Superior e Desenvolvimento Humano. Falem um pouquinho e deixa aí um recadinho para os nossos ouvintes para a gente estar encerrando aí, tá? O Instituto Custodiano, ele tem uma proposta de conjugar erudição profunda com espiritualidade profunda. Esse instituto foi fundado em 1997, com a característica mesmo de gerar uma liderança, pregadores e pastores com um nível de excelência maior. Um dos primeiros lemas que eu coloco ali é da importância de caminhar a segunda milha. Por isso que você precisa fazer, então, uma entrevista para fazer parte deste grupo. E eu até convido você a conhecer. Dentro, um dos pontos importantes, nós trabalhamos a jornada do pregador eficaz. Aonde você tem, nessa jornada, 3 pontos importantes. O curso, treinamento e mentoria. Tem muita gente que já fez muito curso de pregação, mas não fez treinamento. Tem muita gente que fez muito treinamento, mas ele não tem uma mentoria. Então, na jornada do pregador eficaz, você tem, nesta jornada, esses 3 elementos. Um curso inédito, onde você vai ter um acesso ao segredo dos grandes pregadores. E nós fizemos um trabalho, desde a história, quanto a entrevistar pregadores da atualidade. Você vai entender que existe uma particularidade nestes ministérios, tão necessárias para o nosso tempo. E por último, você vai ter uma mentoria, que é um acompanhamento na sua jornada. O Instituto, então, nós temos vários outros cursos, como, por exemplo, capelania, o próprio curso de bacharelado em teologia. Você vai, então, ter acesso ali à produção do conhecimento teológico e não apenas a um conceito de teologia. Então, se você está procurando entrar em um novo nível do seu ministério, se você realmente deseja no seu coração ser um instrumento profético para esta geração, então eu tenho um convite para você. Vem para essa jornada. Investa primeiro em alcançar águas profundas para que você possa impactar o mundo hoje. Porque o desafio nunca foi tão grande. E nós estamos diante de uma oportunidade maravilhosa. Que bênção, né? Aí, pessoal, então procure aí o Instituto. O Instagram, Bispo. Fala o Instagram. Se você colocar lá no meu Instagram, você vai encontrar as informações. Se eu colocar lá, @Bispo Miguel Júnior. Ótimo. Aí, pessoal, procura lá no Insta que você vai encontrar lá o Bispo Miguel. E eu quero agradecer a sua presença, viu, Bispo? E vamos falar no próximo podcast sobre o avivamento da Rua Azusa. Amém? Nós queremos
explanar isso aí. Gente, que Deus abençoe vocês. Quero agradecer os nossos patrocinadores, agradecer você que ficou até o final nesse podcast. Guarda essa palavra no seu coração, compartilha com as pessoas que vai edificar a sua vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe o Senhor. Muito obrigada. Esse aqui é meu professor, né? De seminário. Uma alegria muito grande, tá? Te receber aqui hoje. Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Doutor Bispo Miguel. Obrigada a vocês. Beijo no coração. E até o próximo podcast, se Deus quiser e Ele quer. Ô, glória! Tchau, tchau!